Luz cortada, pagamentos adiados pela compra de jogadores, risco de perda de pontos e processo na FIFA. Todas essas histórias têm a ver com Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, alguns dos clubes mais tradicionais com maior torcida e maior faturamento do futebol brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar o quanto anda difícil a vida até desses clubes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo quero te contar em detalhes como andam as condições financeiras para Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que já sofrem muito por conta das consequências das paralisações nos campeonatos, tudo por causa da pandemia do coronavírus. Quero começar o vídeo contando sobre o caso do Atlético Mineiro, aquele mais emergencial, o pior de todos, até porque o Galo tinha até as 19 horas dessa segunda-feira para fazer o depósito de 13 milhões de reais para a Udinese via FIFA. O Galo chegou a ser condenado pela FIFA e se não fizesse esse depósito, perderia 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, chegou a dar uma entrevista durante o fim de semana admitindo que não tinha todo esse dinheiro. Ele havia separado 9 milhões de reais para pagar essa causa, só que o real se desvalorizou demais em relação à moeda estrangeira e esses 9 milhões de reais saltaram para 13 milhões. Ele chegou a dizer que não tinha esse dinheiro, que apelaria para o que tivesse condição. E embora eu esteja gravando esse vídeo antes do horário final do prazo concedido ao Atlético, dá para dizer que todas as pessoas com quem eu conversei, o Galo faria esse depósito de 13 milhões de reais. A consequência vai vir no bolso dos atletas e funcionários do clube. A tendência é que o Atlético não consiga fazer o pagamento dos salários, nem em carteira, nem em direitos de imagem para os seus jogadores no próximo mês. Vale lembrar que o Atlético já tem pago os direitos de imagem com atraso, tem 2 meses de atraso. Já os pagamentos em carteira vinham sendo pagos rigorosamente em dia, pelo menos em 2020, sempre no dia 5. Só para lembrar que o Atlético já determinou uma redução de 25% dos salários de todos os jogadores por conta da pandemia do coronavírus. O Atlético também criou um teto e quem ganha mais do que esse teto vai ter essa fatia a mais, paga posteriormente, só quando a coisa se normalizar. Então é o Atlético que acaba de contratar Jorge Sampaoli, que contrata também Alexandre Matos, que já havia comprado o Guilherme Arana e também o Alain, passando muitas dificuldades financeiras e tendo de ser socorrido mais uma vez pela MRV e pelo BMG, os principais parceiros do clube. O Palmeiras foi, durante boa parte dos últimos anos, o clube mais rico do futebol brasileiro, sendo superado só mais recentemente pelo Flamengo. E mesmo o Palmeiras, com toda essa condição financeira, também tem sofrido. Você quer uma prova disso? O Atlético Nacional da Colômbia chegou aí à FIFA e ganhou a primeira instância contra o Palmeiras por conta do repasse de 30% dos direitos econômicos do Borja. Só para lembrar, quando o Palmeiras compra o Borja, compra 70% dos direitos e fica condicionada a compra de mais 30% ao fato de o Palmeiras não vender até a metade do ano passado. Isso não aconteceu, o Borja continuou no Palmeiras e o Palmeiras se viu obrigado a comprar mais 30%. A partir daí o Atlético Nacional começa a cobrar esses 30% ou 3 milhões de dólares. O Palmeiras entende que não havia estipulado nesse contrato um prazo para o pagamento e que poderia fazer o repasse de 3 milhões de dólares no momento em que conseguisse vender o Borja. O time colombiano não considerou ou não concordou com essa avaliação do Palmeiras e recorreu à FIFA, que deu ganho de causa para o time colombiano. O Palmeiras teria 45 dias para pagar esses 3 milhões de dólares, que com juros e correção monetária hoje já estão na casa dos 16 milhões de reais. O Palmeiras, para não ter de pagar esse valor num prazo de 45 dias, já comunicou que vai recorrer ao CAS, Corte Arbitral do Esporte, que é um órgão criado para intermediar esse tipo de situação. Então, Palmeiras também encontrando dificuldades, Palmeiras que já havia não conseguido pagar uma parcela do Matias Vinha, contratado do futebol uruguaio, o Verdão, que até outro dia nadava em dinheiro, é outra vítima das dificuldades financeiras causadas pelo coronavírus. Que o Corinthians já não nada em dinheiro, isso todo mundo sabe, mas as últimas atualizações que vêm do Timão são bem ruins. No fim de semana, inclusive, o clube ficou sem luz no Parque São Jorge. Para quem não conhece, o Parque São Jorge é a sede social do Corinthians, onde estão, por exemplo, o clube e o estádio, a Fazendinha, onde o Corinthians durante muito tempo chegou a mandar suas partidas. O Corinthians alega que o corte de luz por falta de pagamento se deu por conta de um erro dos funcionários que não estão mais trabalhando no Parque São Jorge e sim em casa. Alguém teria esquecido o pagamento dessa conta de luz. De qualquer maneira, é bem chato para um clube do tamanho do Corinthians ter energia elétrica cortada. Imagina o mal que faz para a imagem do clube essa informação sendo divulgada para todo mundo.
quero trazer mais duas informações que mostram o quão difícil está sendo para o Corinthians no aspecto financeiro. Por falar em aspecto financeiro, na quarta-feira, a partir das 8 da noite, vou receber o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, para dizer como andam as contas do Timão. Mas, para finalizar, quero trazer mais duas informações relacionadas ao Corinthians. A primeira delas, o Corinthians ainda não conseguiu pagar os salários dos jogadores referente ao mês passado. Esse salário costuma cair no dia 5 e há uma promessa de que o clube vai quitar a partir do dia 30, ou seja, nessa quinta-feira. É uma expectativa da diretoria do Corinthians, ainda não é possível cravar, até porque o Timão contava com uma série de receitas que ainda não caíram. E para completar, existe o estudo de que a partir de 1º de maio, todos os funcionários do Corinthians que trabalham no Parque São Jorge e que já estão trabalhando de forma remota dentro de casa passem a ter uma nova carga horária bem menor e, por consequência disso, também uma redução de 50% de seus salários até que as coisas sejam normalizadas. É a tentativa do Corinthians de reduzir custos para tentar ser um clube mais enxuto e dever menos, tanto para funcionários quanto para jogadores. Para fechar, quero falar sobre o Flamengo, o clube mais rico do Brasil e também da América do Sul, alguém que faturou próximo de R$1 bilhão na temporada passada, somando todas as suas receitas. Pois até o Flamengo, com toda essa capacidade financeira, passa por dificuldades. E a maior prova disso está relacionada à compra de atletas feitas nessa temporada. O Flamengo gastou dinheiro com 3 jogadores, com o Léo Pereira, zagueiro que veio do Atlético Paranaense, com o Michael, atacante que veio do Goiás, e com o Thiago, atacante que veio do Náutico. Tem sido bem pouco aproveitado no time principal. O único que até agora não deu problemas foi o Michael em relação ao Goiás, até porque a próxima parcela que vence só vence na metade do ano, para ser mais específico, em julho de 2020, a parcela seguinte em janeiro de 2021. O Flamengo comprou o Michael do Goiás por 7,5 milhões de euros em 3 parcelas. A primeira delas, de 2,5 milhões de euros, foi quitada em fevereiro de 2020. Então o Goiás até agora não tem problemas, embora já imagine que para receber essa parcela de julho possa ter algum atraso. Atlético Paranaense e Náutico, que negociaram o Léo Pereira e o Thiago, esses sim já estão na bronca com o Flamengo. Tudo porque o Flamengo já comunicou aos dois clubes que não vai conseguir cumprir aquilo que havia sido combinado. Quero começar explicando o caso do Thiago, comprado por 1.300.000 euros em 5 parcelas. A primeira delas à vista de 300 mil euros, totalmente quitada. O Flamengo também havia se comprometido a pagar mais 4 parcelas de 250 mil a cada 2 meses, ou seja, 1º de abril, 1º de junho, 1º de agosto e a última em 1º de outubro, sendo essa última parcela dedicada ou destinada toda ao jogador. O Náutico ficaria com essas outras 3 parcelas de 250 mil euros cada. A parcela de 1º de abril já venceu e o Flamengo disse que não vai conseguir pagar. A outra em 1º de junho, ao que parece, também não vai ser paga, e o Diógenes Braga, que é o vice-presidente de futebol do Náutico, com quem falei no último sábado, já demonstrou chateação com essa história, cobrando uma posição diferente do Flamengo. Vou até deixar o link do vídeo por aqui. A situação do Léo Pereira é ainda mais grave porque os valores envolvidos são muito maiores. Ele foi adquirido junto ao Atlético por 6 milhões de euros e o Flamengo pagaria em 10 parcelas em 10 meses seguidos, sempre por 600 mil euros. Detalhezinho importante. Nas 3 negociações que eu estou me referindo, o Flamengo se comprometeu a pagar de acordo com a cotação do euro no dia. Ou seja, com essa alta do euro, o Flamengo se complica e as negociações ficam ainda mais caras. No último dia 14 de abril, venceu a 3ª parcela referente à compra do Léo Pereira e o Flamengo não conseguiu fazer o depósito de algo na casa de 3,5 milhões de reais. O Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo, mas é quem manda no Atlético Paranaense, não gostou da justificativa do Flamengo em relação a esse adiamento do pagamento. E ele conta com a grana, com esses 3,5 milhões de reais, para resolver uma série de contas e problemas internos, como o pagamento, por exemplo, de sua folha salarial. Se não fosse por isso, ele não precisaria ter vendido o Léo Pereira. Então dá para dizer que Náutico e Atlético Paranaense, os dois têm cobrado bastante para que o Flamengo encontre alternativas, eventualmente pegue dinheiro emprestado, mas cumpra seus compromissos em relação às compras dos jogadores. O Flamengo alega problemas com o fluxo de caixa, de acordo com os dirigentes desses dois clubes. É transparente na negociação, mas até agora não conseguiu fazer uma proposta que agradasse ao Atlético e ao Náutico. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Espero que tenham curtido as informações e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola Bem Fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!